Efésios 5, 22. O texto clássico. Que diz assim, do 22 ao 33, tá? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo, o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e assim entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. O casamento, né, ele não começa aqui em Efésios, de maneira alguma. O casamento ele começa já em Gênesis, antes mesmo do pecado existir. Antes de existir o que? O egoísmo. Deus criou o homem e a mulher e os uniu em uma aliança. Deus disse, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem à sua mulher os criou, em Gênesis 1, 27. Isso significa que o casamento ele não é uma invenção cultural, não é um contrato emocional, não é uma mera conivência social, nem um papelzinho escrito casamento de homem. O casamento ele é uma instituição divina. Ele nasce na mente de Deus e estabelecido pela autoridade de Deus e deve ser vivido para a glória de Deus. Não foi o homem que inventou. O homem inventou o papel de casamento como uma forma de secundarismo. Mas o casamento começou em Gênesis. Em Gênesis 2, Deus forma Adão, coloca-o no jardim, dá-lhe mandamento, vocação, responsabilidade e domínio. Depois Deus declara, não é bom que o homem esteja só. Falei que uma auxiliadora que seja idônea. Só que em Gênesis 2,18, diz assim, né, que a mulher ela não é criada como inferior, nem como acessório, nem como descartável, como alguns homens fazem, casam e largam suas mulheres. Ela foi feita da mesma substância humana, portadora da mesma imagem de Deus. Então, antes da queda, havia ordem sem opressão, autoridade sem tirania, auxílio sem humilhação, união sem disputa, nudez sem vergonha e amor sem medo. O homem e a mulher eles eram santos, sem pecado, sem culpa, sem uma distorção interior. Mas em Gênesis 3, o pecado entra no mundo e quando o pecado entra, ele não destrói apenas a relação do homem com Deus. Ele também corrompe a relação do homem consigo mesmo, com o trabalho, com a criação e com o casamento. Como assim? O homem passou a trabalhar e a se cansar. Ele ia trabalhar e não se cansava, porque Deus falou para o homem cuidar do jardim. Já era uma vocação, já era um trabalho, só que sem cansar.
Mas depois do pecado, passou a ter cansaço. E com a criação e com o casamento passou o quê? O casamento passou a ter problemas. Então, a partir da queda, a dinâmica conjugal ela passa a ser profundamente afetada. O homem tende a usar sua força, sua liderança, sua responsabilidade para dominar, para fugir, para omitir-se e governar de maneira carnal. E a mulher tende a resistir à ordem divina. Ela disputa o controle, ela quer desconfiar do cuidado e tentar cuidar da relação segundo suas próprias expectativas. E o pecado bagunça o lar, porque primeiro bagunçou o coração. Então, por isso, quando Paulo escreve em Efésios 5, ele não está apenas dando dicas de relacionamento. Ele está colocando o casamento dentro do plano redentor de Deus. Ele está mostrando que o casamento cristão só pode ser entendido corretamente à luz de Cristo e da igreja. Por isso que fala de Cristo como noivo e da igreja como noiva. O aspecto masculino, o aspecto feminino. Talvez podemos entrar em aspecto psicológico, né? A imagem masculina, a imagem paterna, a imagem feminina como a imagem materna. Só que Efésios 5, ele não é apenas sobre marido e esposa, ele é sobre Cristo, sobre graça, sobre redenção. E é sobre uma aliança onde duas pessoas pecadoras aprendem a viver não segundo as suas próprias expectativas naturais, mas segundo a palavra de Deus. A grande dificuldade de muitos casais hoje é que cada um entra no casamento carregando expectativas, suas próprias decisões. Esses dias um advogado meu falou, coloca lá uma carta de intenção. Isso é egoísmo. Isso não é de Deus. Isso é carnal. O homem espera o quê? Ser respeitado, servido, compreendido, admirado. A mulher o que? Ela espera ser amada, protegida, ouvida, acolhida, valorizada. E essas expectativas em si mesmas nem sempre são erradas. O problema é quando elas se tornam o centro do casamento. Quando as expectativas pessoal se tornam o centro, o casamento vira o quê? Cobrança. O marido cobra honra, mas não ama como Cristo. A esposa cobra amor, mas não respeita a liderança do marido. Um espera que o outro preencha vazios que somente Deus pode preencher. Um exige do outro aquilo que só a graça pode curar. O marido vem com seus traumas de infância, de adolescência e querendo ser preenchido no casamento. A mulher vem com seus traumas de infância, na adolescência e casa querendo que esses traumas venham ser curados no período de casamento. Não, isso é somente Cristo pode curar. Não é o psicólogo que vai curar. O psicólogo pode te ajudar a mostrar que você tem um trauma, um problema. Às vezes uma questão de cura, uma questão de culpa. Só Deus para perdoar. Por isso que a primeira verdade que precisamos afirmar é esta: o casamento cristão não é em primeiro lugar. É o lugar onde eu sou servido e o lugar onde eu aprendo a servir debaixo da graça de Deus. Olha só, o casamento cristão não é em primeiro lugar o lugar onde eu sou servido. Não! O lugar é onde eu aprendo a servir debaixo da graça de Deus. Muitos entram no casamento querendo, o homem casa achando que a mulher tem que fazer tudo para ele. Não é isso que Jesus falou. Cristo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar o quê? A sua vida em resgate por muitos. E Marcos 10:45 fala sobre isso. Se o casamento aponta para Cristo, então o casamento é o quê? Serviço. Marido serve liderando, amando, protegendo, provendo, se santificando, se entregando à sua família, à sua mulher. E a esposa o quê? Ela aprende, ela serve, respeitando, auxiliando,
cooperando, honrando e se colocando debaixo da ordem estabelecida por Deus. Mas esse serviço, ele não é uma escravidão emocional. Não é uma anulação da personalidade. Não é abuso. Não é uma manipulação. É um culto a Deus. É obediência. É fruto da graça. Paulo diz, lá em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Só que essa submissão, ela não significa inferioridade. O próprio Cristo se submeteu ao Pai e nem por isso é inferior ao Pai. Então, em essência e glória, submissão bíblica é uma ordem funcional dentro de uma aliança. É uma resposta voluntária, piedosa e reverente à estrutura que Deus estabeleceu. A mulher cristã, ela não se submete porque o homem é perfeito. Ela se submete como ao Senhor. Então a sua obediência final é a Cristo. Por isso, nenhuma submissão bíblica autoriza pecado, violência, humilhação, negligência ou abuso. O marido, ele não é o salvador da esposa. Cristo que é o salvador. O marido não é o senhor absoluto da casa. Cristo é. O marido é cabeça apenas debaixo da cabeça suprema que é Cristo. Paulo diz ao marido, olha, ele fala lá em Efésios 5:25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está o peso maior sobre o homem. Deus não manda o marido dominar a esposa. Deus manda o marido morrer por ela. Mas como funciona isso? É uma liderança masculina no casamento, mas não é uma licença para orgulho, dureza, grosseria ou passividade. É um chamado para sacrifício. O modelo do marido não é um chefe autoritário. Eu mando, desmando, Arthur faça isso, Beatriz faça aquilo, Ronaldo vai para lá. Não foi isso que Deus falou. Ele não é o provedor vaidoso que se acha, olha, eu sou o marido provedor. Eu sou o homem provedor, como fez o vídeo lá do policial, e você é uma submissizinha qualquer. Não foi isso que Deus falou, não. O modelo do marido, ele é Cristo crucificado. A liderança masculina no casamento não é uma licença para tudo isso. É um chamado para o sacrifício. É isso que é ser homem dentro de uma relação. Cristo amou a igreja quando ela não era amável. Olha que interessante. Ela não era amável, ela era dura, pecadora. Cristo se entregou pela igreja quando ela ainda era o quê? Pecadora. Cristo purifica a igreja pela palavra. Cristo cuida da igreja com paciência. Cristo não abandona a igreja quando ela falha. Cristo não humilha a igreja por suas fraquezas. Cristo corrige, santifica, sustenta e conduz. Não é como esses homens que casam, depois vai embora porque a mulher, ela engordou, ela emagreceu, não quero mais. Ela não tem mais tempo para mim. Não. Assim deve ser o marido cristão. O homem precisa entender uma coisa, que provisão é parte do chamado, mas a provisão não é tudo. Dar uma casa, comida, conforto, segurança, estabilidade é importante, fato. Isso é mordomia. Isso é responsabilidade, mas o marido cristão não deve transformar sua provisão em moeda de controle. Ele não diz, você tem uma vida boa por minha causa, então me deve submissão. Ele diz, Deus me deu recursos, força e responsabilidade para cuidar de você e dos seus filhos, conforme Cristo cuida da igreja. Isso é um homem cristão. Ele usa os recursos que Deus dá para ele para cuidar da família dele. A provisão do marido deve revelar o que? Graça. Ele dá porque quer. Aliás, ele dá por amor. Revela graça. Eu faço por graça, faço por amor, faço porque te amo, não porque você merece. Faço porque Cristo deu e eu vou fazer igual. Vai lá, compra o sapato, vai no cabeleireiro, cuida do menino. Isso é graça.
Se o homem faz querendo algo em troca, isso não é provisão com graça. Isso é egoísmo, isso é moeda de troca. E a esposa, por sua vez, precisa entender a receber esse amor sem desprezá-lo, sem suspeitar dele, sem combater, sem tentar ocupar o lugar de quem lhe dera. Muitas mulheres têm dificuldade de serem amadas porque não compreendem a profundidade da graça. A graça é o quê? É o amor que Deus se entregou por nós, por meio de Cristo, sem nós merecermos. E o marido faz isso pela esposa, se doando pela esposa. E muitas mulheres que não entendem a graça vai ter dificuldade de entender o casamento quando o marido se entrega por ela. Se ela não entendeu a graça de Cristo, ela vai achar que ela não pode aceitar o que o marido faz por ela. Aí começa a sentir culpa, vergonha. Aí não é muito para mim, porque ela não entendeu a graça de Cristo. Por isso que muitas vezes na igreja a gente tem que fazer. Alguém aqui quer aceitar Jesus de novo? Por muitas vezes, em cultos com familiares, um culto com casais, muitas vezes nós devemos fazer apelo. Porque muitas mulheres e muitos homens não entendem a graça. Homens acham que para amar, a mulher tem que merecer. E mulheres, para aceitar, para poder respeitar o marido, tem que achar que o marido tem que ser perfeito. Tá tudo errado. Se uma mulher não entende a graça de Deus, ela vai ter dificuldade de descansar no amor ordenado de um marido piedoso. Ela poderá interpretar cuidado como controle, liderança como ameaça, provisão como dívida, proteção como prisão e serviço como fraqueza. Mas quando ela compreende a graça, ela aprende a ser amada e não é humilhação. Ser cuidada não é inferioridade. Receber não é perder valor. Descansar na ordem de Deus não é deixar de existir, é florescer no desenho do Criador. Isso é graça. O mesmo vale para o homem. Se o homem não entende a graça, ele vai usar sua liderança no modo pecaminoso. Ele será tirano, ou será omisso, ou esmagará a mulher, ou vai fugir da sua responsabilidade. Ah, não gostei mais de você, mudei meus planos, vou embora. Esse homem pecou. Esse homem não entendeu a Cristo. Mas quando ele olha para Cristo, ele aprende que liderar é servir primeiro. Amar é tomar iniciativa, é ser o cabeça e carregar peso, sim. Ser marido é assumir a responsabilidade espiritual, emocional, moral e prática pelo bem da esposa, da casa, dos filhos e tudo mais. Portanto, Efésios 5 corrige tanto o feminismo rebelde quanto o machismo carnal. Corrige a mulher que despreza a ordem de Deus e corrige o homem que usa o que Deus falou para alimentar a sua carne. A palavra ela não permite nem rebelião, nem tirania. A palavra chama ambos à cruz. O casamento cristão só funciona quando a mulher para perguntar primeiro, o que eu recebo? E passa a se perguntar, como eu obedeço a Cristo dentro desta aliança? Aí a esposa pergunta, como posso honrar meu marido como ao Senhor? E o marido pergunta, como posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Ambos perguntam, como nosso lar pode glorificar a Deus? É aqui que as expectativas precisam ser alinhadas. Não basta alinhar expectativas financeira, sexual, emocional, familiar, doméstica. Tudo isso importa. Mas a maior expectativa do casamento deve vir da palavra de Deus. O mundo diz, case para ser feliz. Cristo diz, negue a si mesmo. O mundo diz, procure alguém que complete você. Cristo diz, minha graça te basta. O mundo diz, exija seus direitos. Cristo diz, ame como eu os amei. O mundo diz, saia quando não for mais conveniente. Ah, você não aguenta mais esse marido? Você não aguenta mais essa esposa? Vai embora. Cristo diz, aliança, fidelidade e santificação. O casamento ele não é sustentado por duas pessoas perfeitas. Não.
ele é sustentado por um Deus fiel que santifica duas pessoas pecaminosas. Por isso, o casamento cristão não é vitrine de perfeição, é oficina de santificação. Deus usa o casamento para revelar pecadores escondidos, e pecados escondidos. O egoísmo aparece, a impaciência aparece, a dureza aparece, a carência aparece, a insegurança aparece, a idolatria aparece, mas isso não significa que o casamento falhou ou está falhando. Muitas vezes significa que Deus está expondo aquilo que precisa ser tratado pela graça. Na teologia que nós seguimos, dentro do fundamentalismo cristão, entendemos que o ser humano ele não é neutro. Depois da queda, o homem é pecador por natureza. Acabou. E seu coração é inclinado ao pecado. Por isso, nenhum casamento será salvo apenas por técnicas, por conversa, terapias ou compatibilidade. Essas coisas podem até ajudar em seu devido lugar, mas não redime um coração de quem? Um coração pecaminoso. O único capaz de redimir esse coração é Cristo. O problema central do casamento não é apenas a comunicação, é o pecado. Não é apenas a diferença de personalidade, é pecado. Não é apenas expectativas frustradas, é pecado. Não é apenas histórico familiar, é pecado. E a solução central não é apenas um método, é a graça. A graça que perdoa, a graça que humilha o soberbo, a graça que levanta o quebrantado, a graça que ensina o homem a amar, a graça que ensina a mulher a confiar, a graça que transforma a cobrança em serviço, a graça que transforma a disputa em aliança, a graça que transforma a casa em testemunho para todos. Quando Paulo chega ao fim desse trecho que nós lemos aqui, ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, esse é o centro da situação. O casamento ele aponta para algo muito maior que o próprio casamento. O marido aponta para Cristo e a esposa aponta para a igreja. E a aliança conjugal aponta o quê? Aponta para a aliança redentora. Olha que coisa linda. A liderança do casal deve refletir a fidelidade de Cristo. O amor sacrificial do marido deve refletir o amor do Salvador. A resposta respeitosa da esposa deve refletir a resposta da igreja redimida do seu Senhor. Por isso, quando o marido ama a sua esposa sacrificialmente, ele está pregando o evangelho com a sua postura, com o seu comportamento. E quando uma esposa honra seu marido biblicamente, ela está pregando o evangelho com sua conduta e seu comportamento. Quando ambos perdoam, ambos servem, permanecem, se arrependem e voltam para a palavra, eles mostram que Cristo é maior que o pecado. Aplicando isso à vida prática, precisamos considerar algumas coisas. Marido, a sua esposa se sente segura debaixo da sua liderança? Essa é uma pergunta que eu faço para toda a igreja. Ou ela precisa se defender constantemente, porque você lidera com dureza, com silêncio, ironia ou negligência? Marido, você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Você toma iniciativa espiritual? Você cuida dela, você ora com ela, você protege o coração dela, você ouve suas dores, você corrige com mansidão, você serve sem jogar isso no rosto dela? E vocês, mulheres, vocês esposas, você tem recebido o amor do seu marido com humildade? Ou transforma cada cuidado em suspeita, cada liderança em disputa, em cada orientação em ameaça? Vocês, mulheres, esposa, você honra seu marido diante de Deus, diante dos filhos, das pessoas? Ou enfraquece a liderança dele com críticas, com comparações, com desprezo, resistência contínua? Casal,
Vocês têm buscado alinhar suas expectativas à palavra de Deus? Ou cada um está tentando fazer o outro um servo dos seus próprios desejos? A restauração do casamento, ela começa quando Cristo volta a ocupar o centro. Não é o marido no centro, não é a esposa no centro. Não os filhos no centro. Não é o dinheiro no centro. Não é a casa no centro. É Cristo no centro da relação. Quando Cristo está no centro, o marido aprende que a sua autoridade é delegada e limitada pela palavra. E quando Cristo está no centro, a esposa aprende que sua submissão é ao Senhor antes de ser o marido. É para o Senhor. Eu faço ao Senhor como se eu faço para o meu marido, mas como se fosse o próprio Cristo. Eu honro a minha esposa como se fosse a própria igreja. Quando Cristo está no centro, o lar deixa de ser campo de batalha e passa a ser um lugar de discipulado. O casamento, gente, ele é uma escola diária de morte do ego. Todo dia é dia de negar o ego. O homem morre para a sua preguiça, ele morre para a sua dureza, para a sua vaidade, para a sua omissão. E a mulher morre para a sua autossuficiência, que se acha tudo. Ela morre para a sua desconfiança. Ela morre para a sua disputa, para a sua resistência pecaminosa. E ambos morrem para viver em Cristo. E aqui está a beleza da graça. Deus não chama o marido e a esposa para viver isso com suas próprias forças. O mesmo Cristo que ordena é o Cristo que capacita. O mesmo Cristo que exige santidade é o Cristo que o concede a graça. E o mesmo Cristo que revela o pecado é o Cristo que perdoa e transforma os corações. Portanto, o chamado de Deus para o casamento não é simplesmente seja um casal melhor. Não, não é melhor. O chamado é voltem para Cristo. Voltem para Cristo no modo de falar, no modo de decidir, no modo de corrigir, no modo de amar, no modo de receber amor, no modo de servir e no modo de perdoar. O casamento cristão, ele é uma aliança onde duas pessoas pecadoras, alcançadas pela graça soberana de Deus, aprendem a encenar diante do mundo a realidade mais gloriosa do universo. Sabe quais são? Cristo ama a sua igreja, Cristo se entregou por ela, Cristo a santifica, Cristo sustenta e Cristo jamais a abandona. Que os maridos não usem Efésios 5 para exigir submissão enquanto negligenciam a cruz. E que as esposas não usem as dores da queda para rejeitar a ordem de Deus. Que ambos se dobrem diante de Cristo, que ambos abandonem expectativas carnais, que ambos abandonem as expectativas do ego de ser melhor. Não! Negue a si mesmo. Que ambos recebam a graça, que ambos aprendam a servir. Porque casamento, no fim, não é sobre dois pecadores tentando vencer uma batalha, uma disputa. É Cristo formando ali dentro. É dentro de uma casa, é um pequeno retrato da aliança eterna com a igreja. Antes da queda, o casamento era uma harmonia sem um pecado. Depois da queda, tornou-se o que? Um campo de tensão, um campo de batalha, disputa e dor. Mas em Cristo, o casamento é redimido como um lugar de graça, serviço e santificação. O homem deve amar como Cristo, com sacrifício, iniciativa, proteção e entrega. E a mulher deve responder como a igreja, com respeito, honra, confiança e cooperação. Ambos devem servir como redimidos, não para merecer a graça, mas porque já foram alcançados por elas. E a pergunta final não é: meu cônjuge está cumprindo minhas expectativas? Não, a pergunta final deve ser: eu estou me submetendo às expectativas de Deus para mim dentro dessa aliança? Que Deus nos dê lares onde o evangelho não seja apenas confessando com os lábios, mas demonstrando na mesa, no quarto, nas conversas, nas decisões, nos conflitos, no perdão e no serviço diário. Amém? Assim deve ser
o nosso casamento refletir a glória de Deus. Que os de fora vejam em nós, em nossa casa, em nossas famílias, em nossos lares, a glória de Deus. Tem uma oração que eu fiz aqui, preparei, que possam fechar os olhos e acompanhem somente. Senhor Deus, Criador do homem, da mulher, autor do casamento e sustentador da aliança, nós reconhecemos que o pecado feriu nossos afetos, nossas expectativas e nossa maneira de amar. Reconhecemos que muitas vezes queremos ser servidos, mas resistimos ao chamado de servir. Conduze os maridos a amarem como Cristo amou a igreja, que abandone a omissão, a dureza, o orgulho e a liderança carnal. Dá-lhes coração sacrificial, firmeza santa, mansidão e responsabilidade espiritual. Conduze as esposas a honrarem seus maridos como ao Senhor, que abandonem a resistência pecaminosa, a desconfiança, a disputa e o desprezo. Dá-lhes, Senhor, confiança na tua ordem, sabedoria, graça e temor santo. Pai, que os nossos casamentos não sejam guiados pelas expectativas do mundo, mas pela tua palavra. Que os nossos lares sejam testemunhos vivos da graça de Cristo. Que marido e esposa aprendam todos os dias a servir um ao outro diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, essa foi a palavra do Senhor para o dia de hoje.